Astrologia esotérica, os aspectos considerados filosoficamente. Quando o universo se classifica sob os títulos de eu, não eu e a relação entre eles, é fácil observar que os aspectos pertencem ao terceiro desses rótulos, pois representam forças que fluem através de linhas definidas entre os vários corpos, pondo-os em relação uns com os outros. Ao tratar de qualquer horóscopo e do ponto de vista do nativo ou sujeito do mesmo, os aspectos aparecem entre os dois departamentos do mundo interior, ou o eu e o mundo exterior, ou o não eu, e pondo-os em contacto. Cada um atua sobre o outro e recebe a reação do outro, e os aspectos indicam os modos de ação e reação, quer suaves e pacíficos, quer discordantes e que provocam oposição. Considerados nesta maneira como meras relações, os bons aspectos mostram que as atitudes do homem com o mundo reciprocamente são harmoniosas e agradáveis. Isto não significa necessariamente que o homem seja extraordinariamente sábio ou bom ou forte, o que pode ser ou não o caso. Ele pode ser tudo o que implicam estas palavras, mas por outro lado, os aspectos benéficos podem significar unicamente que seu bom karma o cercou de condições favoráveis com as quais tem segurança para prosperar e evitar a séria tentação e o fracasso. Analogamente, os maus aspectos indicam que as atitudes do homem com o mundo são reciprocamente desarmoniosas e desagradáveis. Aqui, de novo, não significa necessariamente que o homem seja fraco ou mau. Ele pode sê-lo ou não. Pode tratar-se de uma alma forte colocada num ambiente com o qual não se adapta bem, com a finalidade de realizar algum tipo especial de trabalho, alguma obra reformadora ou precursora, onde a oposição seja inevitável. Por outro lado, seja o homem forte ou fraco, os aspectos maléficos podem indicar a operação de um karma desagradável. Mas isto não esgota o problema dos aspectos. Os planetas significam o caráter, quer dizer estados de consciência no eu, bem como objetos e condições no mundo exterior. Por exemplo, no mundo interior, ou o eu, Marte rege a coragem, a energia, o positivo, o desejo, etc. E no mundo exterior, ou no não-eu, significa soldados, guerra, armas, ferro, fogo e muitos outros objetos. Por conseguinte, como o modo de operação de um planeta está condicionado pela maneira como está aspectado, os aspectos podem ser interpretados em termos de caráter, por um lado, e de condições do mundo exterior, por outro lado. Estes dois modos de interpretação têm importância secundária e estão subordinados ao significado primário que acabamos de dar, a saber, que os aspectos são meras relações entre o eu e o não eu. Não obstante, é bom mencioná-los. Quando os aspectos se tomam como relação entre os diferentes estados de consciência ou departamentos do caráter no próprio homem, os bons aspectos indicam pensamentos, sentimentos e ações que tendem a um desenvolvimento favorável e harmonioso do caráter, enquanto que os maus aspectos implicam pensamentos, sentimentos e ações que são desarmoniosos, contraditórios ou que provocam discórdia e oposição. Quando se tomam como relações entre as partes do ambiente ou do mundo exterior, os bons aspectos indicam um ambiente aprazível que produz felicidade e prosperidade, enquanto que os maus aspectos indicam que algumas das coisas ou pessoas do ambiente são contraditórias ou discordantes com outras coisas ou pessoas, um estado de assuntos que resulta provavelmente em tristeza ou desconsolo para o dono do horóscopo. Por exemplo, é possível que os pais briguem entre si e que o nativo mantenha mesmo assim uma atitude amistosa com cada um deles. Caráter ou ambiente. Em nenhum horóscopo, os aspectos entre os corpos celestes
São todos bons ou maus, sem mistura alguma, e devido a isto e também ao considerável número e variedade de aspectos possíveis, suscita-se a questão quanto a podermos saber ao longo de qual destas linhas algum dado aspecto deve ser interpretado. Não é fácil, de modo algum, dar uma resposta clara a isto, pois todos estes métodos de interpretação mostram-se vitais, cada um a seu modo, se utilizados com prudência. Sabe-se, contudo, que alguns dos corpos celestes têm mais direito que outros a representar o dono do horóscopo. O Sol, a Lua e o Ascendente, incluindo aqui o seu regente ou senhor, são os três mais diretamente relacionados com o eu, e destes, Ascendente e o planeta regente são os mais imediatamente importantes. Assim sendo, prescindindo da outra questão sobre qual é o verdadeiro regente do horóscopo, se é o planeta ascendente ou o planeta mais forte e mais proeminente, ou o senhor do signo ascendente, podemos supor, certamente, que apesar de todos os corpos celestes poderem produzir efeitos, tanto dentro como fora do homem, há um que tem o direito predominante de representá-lo como o eu, ou o mundo interior, e que todo o restante, embora possuindo uma correspondência subjetiva em termos de caráter, pertence preponderantemente ao mundo exterior e representa objetos e pessoas do ambiente que produzirão o devido efeito no homem. Seria interessante averiguar se os aspectos indicam verdadeiramente o justo ou o injusto, o bem ou o mal, mas a questão é complicada demais para poder ser tratada aqui, e o que cabe dizer agora é que o seu significado primário é provavelmente apenas a sua harmonia ou desarmonia relativas. A outra questão, sobre a força ou fraqueza da alma e sobre a sua fase de evolução, ultrapassa também o objetivo deste capítulo. Os caracteres fortes e fracos podem igualmente ter ambos feições propícias e agradáveis ou hostis e desagradáveis. Se o regente do horóscopo é fraco ou escurecido pelo signo e posição, mas está bem aspectado, isso poderia indicar um caráter forte, embora não necessariamente perfeito, num ambiente hostil com algum trabalho difícil para realizar. Há outro ponto de vista sobre o qual podem ser considerados os aspectos. Os que estudaram o assunto da cristalização sabem que todas as substâncias que cristalizam fazem-no conforme alguns sistemas geométricos definidos e que a mesma substância cristaliza sempre da mesma maneira se as condições permanecerem inalteradas. O sal comum forma cubos, o alumínio forma octaedros, enquanto que o dodecaedro se acha em algumas preparações de cobre, prata e ouro. O facto de que diferentes substâncias químicas produzem cristais de diferente forma indica que a diferença na forma implica uma diferença nas propriedades internas ou qualidades, quer dizer que para cada variação da vida, dentro há exteriormente uma correspondente variação na forma. Esta conclusão não está justificada apenas pela ciência, mas vem corroborada pela pesquisa clara e evidente que revelou que diferentes elementos químicos têm todos eles átomos de diferentes formas e constituição. Todas estas formas cristalinas e outras, sejam simples, sejam complexas, estão construídas em torno de eixos que se encontram dispostos formando diversos ângulos entre si. Mas os aspectos astrológicos também estão formados por linhas inclinadas que formam diversos ângulos entre si, e aqui temos uma clara correspondência entre forma, eixos, ângulos e propriedades interiores ou caráteres. Isto constitui um grande tema por si só, e não podemos fazer mais do que indicá-lo. Quase cada aspecto astrológico ou ângulo implica algum poder, qualidade ou característica definidos,
e isso justifica o intento que fazemos neste capítulo de oferecer algumas indicações gerais do que representam estas características para cada aspecto, considerado independentemente dos planetas que o formam. Para estudar o tema completamente, inclusive do ponto de vista esotérico, seria preciso pesquisar as muitas formas possíveis de cristais, os seus ângulos e eixos, a variação das propriedades químicas e médicas com a variação da forma cristalina, etc. Mas é evidente que isso excede completamente a nossa capacidade, mesmo se dispuséssemos agora de informações suficientes. Deixemos que as pesquisas científicas do futuro confirmem os factos.